Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mábia Cristina, curso licenciatura em Biologia EAD na instituição UFT pelo Polo de Arraias. Estamos aqui para iniciarmos essa aula para a turma do 7º ano do ensino fundamental com o tema Queimadas em biomas brasileiros, com descrição nos seguintes subtemas: biomas, extinções em massas, ameaças às floras tropicais, os registros de focos de queimadas, o aumento de focos de queimadas no Nordeste e a desertificação. Utilizando o livro de ciência de vocês do 7º ano do ensino fundamental, página 72 em diante, vocês irão acompanhar o conteúdo, onde articularemos as diversidades de ecossistemas e os ecossistemas brasileiros, com o objetivo de compreendermos as causas e as consequências das queimadas no Cerrado, propondo então incentivo para possíveis soluções para evitar ou minimizar os danos causados pelas queimadas e discutindo então os fatores que a influenciam esta ação. Caracterizando os principais ecossistemas quanto à paisagem, a quantidade de água que temos, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar e a temperatura, vamos correlacionar essas características à flora e fauna específica brasileiras, avaliando como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudança nos componentes físico-biológicos sociais de ecossistemas afeta suas populações, podendo então ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração e assim por diante. Vejamos então que biomas são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação, existindo vários ecossistemas dentro de um único bioma. A vegetação e outros organismos de um bioma são influenciados pelo tipo de solo e por fatores climáticos, como quantidade de chuva, o que chamamos de pluviosidade, e as temperaturas. Extinções em massa. Os ecossistemas também foram alterados por catástrofes, onde para muitos cientistas acontece hoje mais uma extinção em massa causada pelo impacto da ação humana sobre a Terra, sobre o nosso planeta, A poluição, por exemplo, provoca a degradação de ambientes naturais, a perda de biodiversidade e mudanças climáticas. Ameaças às florestas tropicais. A cobertura vegetal das florestas tropicais é fundamental para o equilíbrio do ambiente por diversas razões. Os organismos que vivem associados às florestas dependem desse tipo de vegetação para se abrigar, buscar alimento e se reproduzir. Quando as matas são destruídas ou substituídas por cultivos agrícolas, o solo fica vulnerável, prejudicando plantas e animais. O aumento de focos de queimadas nos biomas brasileiros. Analisando os biomas brasileiros nesse primeiro semestre de 2021, é nítido o aumento de focos de queimadas. Acredito que todos já tenham acompanhado essa catástrofe vivida, Vivenciamos muito essa realidade. Apenas nesses 6 primeiros meses, nosso Cerrado e Caatinga registraram um aumento excepcional. O Cerrado, por exemplo, teve o maior número de focos de queimada desde o ano de 2010 e Caatinga desde 2012. Aponta dados do INEP por bioma. Vocês podem estar pesquisando no noticiário via internet, que vocês vão estar encontrando essas reportagens. Vamos lá então para os registros de focos de queimadas. O Cerrado registrou 10.312 focos de queimadas entre 1º/1 e 5/7 deste ano, sendo o maior valor de queimadas desde o mesmo período de 2010, quando registrou 13.874 focos.
O aumento de focos de queimadas no Nordeste, falando de forma geral, o Nordeste teve aumento de quase 70% de focos de queimada este ano. A Caatinga registrou, no início de julho, 16.658 focos, contra 582 no ano passado. O valor quase triplicou. A desertificação, que são alterações climáticas, pode fazer com que certa região do Nordeste passe por períodos de seca prolongada, diminuindo a cobertura vegetal dessas regiões, onde o solo fica sem proteção contra a erosão, perde sua camada fértil e torna-se arenoso e estéril, havendo perda de fauna e flora, aumentando então o risco de incêndios e aumentando a contaminação por parasitas em razão da falta de água potável. Além das alterações climáticas, a desertificação pode ser provocada por ações humanas, como prática de agropecuárias inadequadas, o desmatamento, a mineração. E para reverter esse processo, é preciso promover o reflorestamento ou a reconstituição da vegetação natural, investir em obras de capacitação de água e dar assistência técnica aos agricultores, incentivando as práticas como plantio em curvas de nível, a irrigação adequada e o manejo sustentável. Muito importante que cada vez mais as pessoas, nós, se conectem para ajudar a causa ambiental. Use a sua voz pelas florestas. Seu apoio é fundamental para continuarmos a trabalhar pelo futuro da nossa floresta, rios, animais e da humanidade. Queimar a floresta é cruel com os animais, é cruel com os recursos hídricos, com o clima e com a própria humanidade. Peço a vocês que façam leituras no livro didático de ciência nas páginas do devido assunto abordado e, em seguida, façam atividade de interação elaborando uma imagem que reflita o conteúdo da nossa aula, escrevendo o seu nome e o desenho ilustrativo. Vocês podem também estar pesquisando sobre o mesmo conteúdo nas devidas referências, no Google, no livro Fogo e o Cerrado e assim por diante. Fique à vontade, vamos todos justos por uma causa só. Ok? Muito obrigado, fica todos com Deus.